Aprovada a permissão para médicos militares trabalharem na rede pública de saúde. Renan Calheiros defende o orçamento impositivo. E ficha limpa vai valer também para quem ocupa cargo em comissão no Senado. Empresas terão incentivos para contratar funcionários com mais de 50 anos. E comissão aprova projeto que obriga os governos a estimular a alimentação saudável. Você vê agora no Jornal do Senado. Boa noite. Médicos militares poderão trabalhar no Sistema Único de Saúde. Uma proposta aprovada hoje pelo Senado retira a proibição constitucional de acúmulo das funções. O ministro da Saúde veio ao Senado para acompanhar a votação. Em algumas situações, a carga horária do médico militar chega a ser de 20 horas, então poderia mesmo durante a semana poder atender no posto de saúde, nas UPAs 24 horas, em outros hospitais, por contratos das prefeituras ou do governo do estado. A Constituição permite que profissionais de saúde exerçam 2 cargos no serviço público, mas proíbe a acumulação para os militares. O médico militar, muitas vezes, já atende as comunidades indígenas, já atende populações que estão ali sem ter remuneração e sem ter as condições operacionais, porque efetivamente não pode atender dentro do posto de saúde, dentro da unidade de saúde. É uma PEC do bom senso, ao invés de se forçar, por exemplo, pessoas que estão se formando ou por se formar, a irem para lugares que eles não querem. Se a PEC for aprovada na Câmara dos Deputados, os militares poderão atender no Serviço Único de Saúde, o SUS. As Forças Armadas mantêm 3.800 profissionais na ativa, mas, segundo o relator, a medida também vai beneficiar os médicos da reserva. Nós estamos falando aí, no meu cálculo, em 14 mil. Nós estamos dando ao mercado de saúde, ao mercado da saúde, nós estamos dando 14 mil profissionais capacitados, especializados, para poderem exercer a profissão. A votação foi unânime. Há um consenso, porque estamos debatendo a questão da saúde, porque estamos buscando soluções para resolver o problema da saúde. Mas, para a oposição, contratar mais médicos não é suficiente. Ela não é a panaceia, ela não é a solução dos problemas da saúde. O problema da saúde, senador Renan Calheiros, é botarmos mais recursos. O presidente do Senado lembrou outras medidas aprovadas pela Casa para a saúde. Essa iniciativa é do Senado Federal. O Senado que, aliás, já votou 75% dos royalties para a saúde, regulamentou a profissão de médico, um projeto que estava há 11 anos tramitando na nossa casa e hoje aprova essa importante proposta de emenda à Constituição. Também hoje o plenário aprovou o projeto que inclui os municípios goianos de Flores, São João da Aliança, Alto Paraíso, Gameleira e Cabeceiras na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Foi aprovado ainda um projeto da Câmara que prevê indenização de R$ 91 por dia para servidores que trabalharem em cidades consideradas estratégicas. A regra vale para carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura e Ministério do Trabalho. A matéria segue para a sanção presidencial. A Câmara adiou a votação no plenário da proposta que obriga o Poder Executivo a liberar as emendas parlamentares feitas ao orçamento aprovado todos os anos pelo Congresso. O governo é contra a proposta e tenta construir um acordo. Ficou para terça-feira a votação na Câmara da proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo. A PEC obriga o governo a liberar as emendas orçamentárias feitas pelos parlamentares. Eu gostaria que ela fosse por unanimidade desta casa, uma afirmação do parlamento. Então, como hoje eu sei, por informações que eu tenho, que essa unanimidade não seria construída, poderiam ter alguns votos importantes, contrários, embora minoritários. Eu quero ter um sonho de poder, em mais alguns dias, procurar construir o consenso dessa casa para que tenhamos uma votação unânime, uma afirmação desta casa com um poder altivo e independente. A PEC ainda tem que passar pelo Senado. O presidente Renan Calheiros é a favor da proposta. Eu acho que
é realmente um momento para acabar com essa coisa do toma lá, dá cá, para tornar mais transparente essa relação entre o Executivo e o Legislativo. O governo é contra o orçamento impositivo, mas sabe que vai ter que enfrentar a votação. O PT tem como dado da realidade que a matéria vai à votação, não tem como impedi-la. Esse é um dado da realidade. A partir desta realidade, nós estamos evoluindo para produzirmos outros vínculos, outras ideias. Por exemplo, quem sabe nós vincularmos parte desses recursos, dessas emendas, às políticas públicas na área da saúde, da educação, na área da ciência e tecnologia. São várias possibilidades que nós temos que produzir até terça-feira. A oposição e alguns partidos da base aliada só aceitam votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias após a PEC do orçamento impositivo. A LDO contém os princípios para a elaboração do orçamento. Falta votar o relatório preliminar e o texto final na comissão mista e, em seguida, no plenário do Congresso. A reunião da CMO foi adiada para esta quinta-feira. A pauta do plenário do Congresso fica trancada por vetos presidenciais. As travas na votação da LDO podem prejudicar o envio do orçamento ao Congresso, que tem que ser feito pelo Executivo até 31 de agosto. O meu maior temor é que chegue aqui o orçamento da União sem que possamos entregar ao governo o regramento, as diretrizes para que esse orçamento seja feito. Aí sim nós teremos uma incompatibilidade. Teremos um orçamento entregue que não está seguindo o regramento feito pela comissão que é a LDO. Aí a consequência disso é que teríamos que devolver o orçamento para a União para ela receber a LDO e adequar esse orçamento à LDO. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que prevê a alimentação mais saudável nas escolas públicas e o texto que cria regras para a instalação de cercas elétricas. Outra matéria aprovada incentiva a contratação de pessoas com mais de 50 anos de idade. Um dos projetos aprovados pela comissão permite que as empresas deduzam em dobro o imposto de renda sobre as despesas de contratação de empregados com mais de 50 anos. A matéria ainda tem que ser aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores destacaram que a medida pode favorecer a inserção de trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. A iniciativa é medida necessária e tende a ser mecanismo de contenção do processo de exclusão e que estão submetidos os trabalhadores acima de 50 anos. Com essa questão da taxa de longevidade dos brasileiros, homens e mulheres, nós temos que nos atentar a isto e não perder essa experiência que essas pessoas com maior capacidade podem ter. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou 2 matérias em decisão terminativa. Um dos projetos faz mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente e o outro trata da instalação de cercas elétricas. A lei cria regras para a instalação dos equipamentos de segurança. Entre outras obrigações, as cercas devem seguir normas técnicas, ser instaladas a uma altura mínima do solo a ser definida pela Defesa Civil do município e com placas que alertem para o perigo. O proprietário do imóvel que não cumprir as regras será multado em R$ 5.000. Na alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, os senadores aprovaram que o poder público seja obrigado a realizar ações de promoção da alimentação saudável. Esse projeto visa combater a obesidade entre crianças e adolescentes. O projeto impõe restrições à propaganda de alimentos e bebidas que têm baixo valor nutricional e altas calorias. Então, o que se quer é a participação do poder público na divulgação dessa alimentação saudável e também das autoridades da saúde pública e da educação e da família, há um envolvimento, uma interação no sentido de combater a obesidade entre crianças e adolescentes. A Comissão de Educação discutiu em audiência pública o Pró-Infância. Criado em 2007, o programa destina recursos para a construção de estabelecimentos de educação infantil em todo o país. 5.000 creches e escolas foram entregues e 1.600 cidades brasileiras já foram beneficiadas pelo programa, que também destina equipamentos para os estabelecimentos educacionais. Dados do IBGE mostram que apenas 23% das crianças de 0 a 3 anos estão em creches. O índice é maior na educação infantil. 80% das crianças de 4 e 5 anos estão na sala de aula.
Os participantes da audiência destacaram que o programa precisa de mais recursos. A creche, em particular, ela é bem mais onerosa do que o restante da educação básica. Portanto, recursos federais que vêm em encontro dessa necessidade são sempre importantes. E iniciou com o recurso para a construção. Foi para a construção de novos prédios. Foi uma reiterada posição da Confederação Nacional dos Municípios de que construir é menos oneroso do que manter depois, que levou o governo federal a também repassar recursos suplementares para a manutenção dos estabelecimentos de educação infantil. Outro ponto considerado fundamental é a aprovação do Plano Nacional de Educação em análise no Senado. O texto elaborado pelo governo traz as diretrizes para o setor para os próximos 10 anos e determina melhorias para a educação infantil. Pretendemos chegar em 10 anos a atender 50% das crianças em creches e 100% das crianças de 4 e 5 anos até o ano de 2016. Então, o principal desafio hoje dos municípios é ampliar as suas redes. Por quê? Porque a infraestrutura existente atualmente é insuficiente para atender todo esse contingente de crianças de creche para a escola que ainda estão fora da escola. A gente definir essa meta em tão curto espaço de tempo nos impõe um processo operacional muito forte. E aí, nesse ponto, a gente tem exercitado muito o Pacto Federativo. O processo de colaboração do governo federal com os municípios, sobretudo com os municípios, porque o Proinfância se desenvolve nos municípios, tem sido fundamental. O que eu percebo aqui é que nós não fizemos ainda a opção que foi proposta há muitos anos aqui pela ex-senadora Luiz Helena, de que deveríamos adotar uma geração de crianças. Só vamos fazer Copa do Mundo, Olimpíadas, trem-bala, depois de cuidar dessas crianças. Como, aliás, a gente faz em casa com os filhos da gente. Eu duvido que alguém vá para um jogo de futebol com o dinheiro que deveria usar para comprar comida para o filho. É o que o Brasil está fazendo. A seguir, ficha limpa valerá também para quem ocupa cargo de confiança no Senado. E Comissão de Infraestrutura debate o novo Código de Mineração. O Jornal do Senado volta em instantes.